Olá, meu nome é Maria Fernanda, sou gerente médica da franquia osteomuscular do Axê e hoje vim falar a respeito do nisolide dispersível e algumas atualizações a respeito da molécula. Então foi um consenso internacional que aconteceu em Viena em 2014, um consenso europeu, que foi responsável por abordar principalmente a fisiopatologia e algumas atualizações a respeito da nimesulida e com isso discutir a respeito da real eficácia e segurança da molécula e divulgar isso de uma forma em artigos, de uma forma de recomendação e publicação que fosse usada para a comunidade médica. Esse evento foi realizado em Viena em 4 de novembro de 2014, envolvendo alguns médicos formadores de opinião, principalmente de alguns países como Áustria, Bulgária, Polônia, Romênia, Espanha, Itália, República Tcheca e Hungria. Esse consenso, ele trouxe alguns, principalmente, são 11 consensus points que eles denominaram a respeito da nimesulida. No caso, a nimesulida é a nimesulida original que foi investigada e que foi documentada, que é a mesma usada no nisolide dispersível aqui do Axê. A respeito da nimesulida, é importante que foi documentado que é um anti-inflamatório preferencial com inibição de COX-2, né? Então ela teria aí, teoricamente, uma segurança gastrointestinal importante por não ter tanto efeito COX-1, com ação potente de analgésica, anti-inflamatória e antipirética. Alguns estudos, aliás, numerosos estudos mostram que a ampla ação da nimesulida está principalmente no bloqueio da COX-2 e melhorando, né, e até cessando condições dolorosas. A nimesulida ela tem 30 anos de prática clínica e nesses 30 anos temos inúmeros dados de segurança, de eficácia, de rápido início de ação, tanto de rápido início da ação como de ação sustentada e principalmente redução de eventos gastrointestinais relacionados aos anti-inflamatórios de maneira geral. E o consenso também trouxe um posicionamento real a partir do a respeito do risco de hepatotoxicidade relacionada à molécula comparada aos outros anti-inflamatórios. Trazendo um pouquinho antes a respeito da nimesulida, acho que é importante falar um pouco de dor. Então, nessa figura é importante só posicionar que ele foi discutido, antes de falar da nimesulida, como que a dor é expressada e como que a nimesulida age no mecanismo de dor. Então, quando o paciente, vocês podem ver na figura ao lado, quando o paciente sofre uma injúria tecidual, ele automaticamente tem alguns mediadores inflamatórios, tanto em região periférica como em região central, que são estimuladas e são produzidas células locais que são responsáveis por ativar o processo inflamatório. Então são mediadores macrófagos, linfócitos, inclusive mediadores químicos, né, como bradicininas, prostaglandinas, leucotrienos, são responsáveis por aumentar a proteção no local da inflamação, estimular o processo inflamatório para recrutar células de defesa. E com isso há um envolvimento tanto de periferia como envolvimento central. E isso faz com que o nosso organismo como um todo, de forma sistêmica, combata essa inflamação, tanto relacionado do ponto de vista periférico, como envolvimento e sensibilização do sistema nervoso central. Como vocês podem ver na figura, a dor é manifestada de acordo com o grau da inflamação, o grau de envolvimento desses mediadores inflamatórios e é proporcional ao grau da inflamação. E aí, com isso, a dor também acaba tendo um papel importante no processo inflamatório. Alguns desses consensos, então, em relação à dor, foram posicionados na reunião com esses médicos. Então, o primeiro consenso importante foi que existe uma sensibilização central e periférica e tem um papel fundamental no envolvimento do processo inflamatório e da dor aguda. O segundo consenso é que há diferenças no mecanismo de ação de diferentes anti-inflamatórios do ponto de vista geral. Alguns agem um pouco mais em COX-2, outros agem mais em COX-1, e isso foi também bem explicado e bem avaliado nesse consenso. E o terceiro consensus point é que as prostaglandinas estão muito envolvidas no desenvolvimento e na sensibilização
tanto periférica como central, e os anti-inflamatórios agem principalmente na inibição dessas prostaglandinas. E com isso a gente vai entender aonde exatamente o anti-inflamatório tem o seu benefício inicial. Em relação às condições agudas e crônicas, foi visto nesse consenso também que algumas patologias elas podem estar concomitantes. E isso é uma coisa mais atual que alguns médicos têm observado. Por exemplo, a obesidade. A obesidade está muito relacionada à osteoartrite, está relacionada a um quadro de depressão, pode estar relacionada à lombalgia crônica. Então, algumas patologias hoje em dia da atualidade estão sendo de forma sistêmica muito correlacionadas, e com isso o anti-inflamatório teria seu potencial também quando você tem um quadro de osteoartrite associado a uma lombalgia crônica. Então o anti-inflamatório teria aí seu duplo benefício em algumas patologias da atualidade. E como eu expliquei, a obesidade é uma delas. E esse consenso mostra que a cefaleia, frente a essa observação anterior, frequentemente coexiste com outras doenças, como fibromialgia ou diferentes formas de dor visceral, como a dismenorreia. Então, eles vão mostrar no consenso que a dismenorreia e a cefaleia estão muito interligadas do ponto de vista de doenças concomitantes. Em relação à nimesulida, outra parte do consenso importante, foi o quinto consenso SPOT, avaliou que a nimesulida ela tem uma ação multimodal, ou seja, ela age em diferentes mediadores intracelulares. Então é importante observar que ela age tanto, na tabela ao lado, ela age tanto em COX, então mais em COX-2 que COX-1, age em agregação de neutrófilo, em agregação plaquetária, age em ativação de óxido nítrico, em algumas citocinas inflamatórias. E o que foi descoberto recentemente é que ela tem uma ação muito importante na inibição da substância P. A substância P ela tem sido descoberta recentemente, estudada mais recentemente, que é um neuropeptídeo produzido nas células ganglionais, e ele é responsável por mediar a inflamação de forma bem importante. E foi visto que a nimesulida ela tem um componente importante no bloqueio dessa substância P, superior em relação ao diclofenaco e o celecoxib. Isso em estudos pré-clínicos, mas já mostram que ela tem uma importante ação como bloqueador, como efeito de diminuir o processo inflamatório em geral. Em relação à farmacocinética, foi colocado também no consenso que a nimesulida ela tem alguns diferenciais do ponto de vista de mecanismo de ação. Então, ela tem uma farmacocinética que é rapidamente absorvida, o comprimido é rapidamente absorvido pelo estômago, pelo trato gastrointestinal. Ele tem um efeito de início de ação em 15 minutos, com um pico em 2 horas, e ele se mantém de maneira sustentada até o próximo comprimido, que seria após 12 horas. E alguns estudos mostram que em osteoartrite ele tem uma concentração importante no líquido sinovial, mostrando que quando você tem uma osteoartrite ativa com o envolvimento de líquido sinovial, produção de líquido e edema local, o nimesulide tem um grande efeito. Então, esse sexto consenso SPOT mostrou que o rápido início de ação é visível, sendo que apresenta o efeito analgésico efetivo e sustentado. Outras evidências científicas, a gente tem vários estudos, a gente tem mais de 200 estudos mostrando a eficácia da nimesulida em condições inflamatórias de maneira geral, e é visto nessa figura ao lado que vocês podem observar que foi comparado a nimesulida em relação a outros anti-inflamatórios, como diclofenaco, celecoxib e rofecoxib. E foi visto que, de acordo com a nimesulida é o mais escuro, seria o preto, né? Então, de acordo com o tempo, há redução da dor superior à redução da dor dos outros anti-inflamatórios. Então, mostrando que ela já começa a ter um efeito em 15 minutos, posteriormente em 30 minutos ela diminui ainda a dor, então é o primeiro, né? Você pode observar que é a primeira coluna, a mais escura. Em 60 minutos ela diminui mais em relação aos outros, 120 e 180. Então ela mantém uma redução da dor de forma progressiva. Isso é superior comparado aos outros anti-inflamatórios. Então, o consenso mostrou que tem grandes efeitos em patologias que envolvem articulação, que envolvem tendões e cartilagens, então teria um bom uso em patologias musculoesqueléticas.
como também é eficaz no tratamento de dismenorreia e cefaleia, incluindo a enxaqueca. Existem algumas evidências científicas da utilização da nimesulida em algumas patologias ortopédicas. Então é importante eu dividir de forma prática para entender um pouco mais em cada patologia, mas, por exemplo, o estudo feito em dor pós-operatória, que foi um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado e paralelo, que analisou e comparou a nimesulida, 100 mg 2 vezes ao dia, com o naproxeno, 500 mg 2 vezes ao dia. E foi visto que ele se mostrou superior à nimesulida do ponto de vista de dor e limitação funcional em pacientes no pós-operatório de artroscopia. Isso foram avaliados em 100 pacientes e mostrou que após 1 hora do procedimento, os pacientes tiveram até uma resposta em 70% deles de melhora de dor e de melhora na mobilização comparado ao grupo controle, que no caso era o naproxeno, que foi de 50%. Isso, quando a gente pensa em dor, realmente tem um significado importante, pois 20% a mais dos pacientes apresentaram melhora da dor. Quando a gente pensa em osteoartrite, tem outro estudo importante, que foi um estudo também duplo cego randomizado, que comparou o efeito da nimesulida versus o celecoxib em 280 pacientes com osteoartrite, utilizando o medicamento por 14 dias. E mostrou que apresenta um efeito analgésico importante e também alguma redução dos marcadores inflamatórios. Então esse estudo eu achei melhor mostrar em forma de figura para ficar mais fácil. Então eles avaliaram esse paciente no terceiro dia após o início do tratamento e 14 dias após o início do tratamento, ou seja, no final do tratamento. E eles visualizaram que no terceiro dia de utilização, os pacientes já tinham uma excelente resposta em comparação com o celecoxib e também compararam com o rofecoxib, que hoje em dia a gente não tem mais a prática clínica do rofecoxib, mas comparado ao celecoxib, que é um anti-inflamatório bem conhecido em osteoartrite, seguro e eficaz, mostrou que a nimesulida já tinha seu efeito no terceiro dia e permaneceu com efeito sustentado até o 14º dia. Então os pacientes tiveram uma resposta importante do ponto de vista de dor, limitação e a avaliação da qualidade de vida diária. Um outro estudo foi em dor lombar, que avaliou um estudo randomizado em 104 pacientes, que comparou a nimesulida também, 100 mg 2 vezes ao dia, com ibuprofeno, 600 mg de 8 em 8 horas. E mostrou que os dois teriam seu efeito benéfico na lombalgia, mas a nimesulida apresentou menos eventos gastrointestinais, principalmente esofagite, gastrite, relacionada ao uso de anti-inflamatório, comparado ao ibuprofeno. E também alguns estudos em bursite e tendinite. Esse estudo foi um estudo multicêntrico, que é randomizado, também duplo cego, que comparou a nimesulida também usada 100 mg de 12 em 12 horas com o diclofenaco 50 mg de 8 em 8. E mostrou que existia duas avaliações principais no final do tratamento. Então os pacientes eles foram avaliados pelo investigador e por eles mesmos. Pelo investigador, houve uma resposta importante da nimesulida versus o comparador diclofenaco. Então a nimesulida chegou num alcance de 96,8% de resposta, de boa resposta ao tratamento, versus 72,9% do diclofenaco. Enquanto a avaliação global do próprio paciente também houve uma percepção praticamente em quase 100% deles, comparado em 78% do grupo diclofenaco. Nesse consenso também foi abordado sobre a segurança do ponto de vista gastrointestinal e hepática da nimesulida, para entender se realmente existia algum risco de uma hepatotoxicidade ou até de uma alteração gastrointestinal que pudesse ser visualizada na utilização da molécula. E é importante ressaltar, na figura ao lado, que a segurança gastrointestinal ela foi testada comparando tanto a nimesulida frente aos outros anti-inflamatórios. Essa revisão mostrou um número enorme de pacientes, então foram quase 40 mil pacientes, de uma análise tanto retrospectiva, então análise de prontuário, como análise atual dos pacientes que estavam usando anti-inflamatório, para avaliar o real risco de uma gastrite ou de uma epigastralgia ou de alguma manifestação mais importante gastrointestinal. E vocês podem observar que o risco da nimesulida em relação aos outros anti-inflamatórios foi menor comparado, por exemplo, ao naproxeno, ao ibuprofeno, ao diclofenaco, comparado ao piroxicam, ao cetoprofeno, ao cetorolaco. Então, algumas moléculas que
atualmente utilizamos muito no dia a dia, ela ainda se mostrou mais segura do ponto de vista de manifestações gastrointestinais variadas, mesmo de leves a graves, em comparação com os AINES utilizados convencionalmente. É importante também mostrar, isso foi um dado do consenso, e isso vale também para a prática clínica do médico que utiliza anti-inflamatório, é que nos últimos anos houve uma redução do risco de gastrite e de esofagite, o que eles consideram nesse estudo que seja relacionada ao uso de inibidor de bomba de prótons, que possa ter modificado isso, como também utilizado moléculas mais seguras. E aí eles também acabam interrogando que os médicos têm usado a nimesulida, que é um COX-2 e consequentemente teria um efeito menor do ponto de vista gastrointestinal, de lesão gástrica, esofágica, enfim, intestinal. Em relação à segurança hepática, também foi avaliado. Esse foi um outro estudo que avaliou, em média, foram 400 mil prescrições avaliadas de anti-inflamatório em geral, incluindo a nimesulida, para avaliar o real risco de uma hepatotoxicidade importante. Então, esses pacientes eram pacientes que eram avaliados, que entravam no hospital com uma hepatite que seria não viral, que a gente fala hepatite não viral aguda, então poderia ser relacionada a medicamento, ou uma hepatite fulminante. E pacientes que poderiam ter tendência até transplante hepático, para avaliar se existia um real risco desses pacientes que estavam sendo internados e ter usado o anti-inflamatório, qual anti-inflamatório antes, para entender o real risco. E vocês podem observar na figura que a nimesulida ela tem um risco, quando a gente pensa nas hepatopatias gerais, ela tem um risco de 1,9, né, risco relativo de 1,9, enquanto, por exemplo, o diclofenaco tem de 2,1. Então, ela ainda, para hepatopatias em geral, ela ainda tem um risco menor que o diclofenaco, e aí a gente vê que é praticamente comparável aos outros AINES convencionais. Quando a gente pensa em dano hepático, a ponto de pensar em um transplante hepático, ela também se encontra de uma forma que a gente considera segura frente aos outros anti-inflamatórios de 2,2, que a gente pode comparar que, por exemplo, o naproxeno apresenta 3, que é considerada uma droga segura frente à nimesulida. Então, esse estudo ele veio de dois motivos, acabar confirmando uma segurança que já se estabelecia antes, nos 30 anos de uso da nimesulida, de que o risco de complicações gastrointestinais é menor que os outros AINES convencionais e que o real risco de dano hepático em comparação com os outros AINES é baixo e ainda por si só é baixo em todos os AINES. Então, na verdade, o risco é igual aos outros AINES convencionais e concluindo que mesmo os outros AINES apresentam risco baixo também. Então, o risco de dano hepático é muito pequeno com o uso de anti-inflamatório. Desde que o paciente tenha alguma patologia, alguma hepatopatia descompensada, né, o paciente já tenha um grau de acometimento hepático que ele seja contraindicado à utilização. Mas, fora isso, os pacientes que usavam AINES convencionais e a nimesulida, foi visto que o dano hepático o risco é muito pequeno. Bom, quanto a alguns diferenciais do nimesulide dispersível, acho importante frisar que é o único dispersível do mercado. Tem uma comodidade posológica, porque o paciente ele pode tanto diluir em água como tomar da forma convencional. Existe uma proteção receituária, então o médico prescrevendo nimesulide dispersível não tem risco de ser trocado por uma nimesulida que o médico desconhece, então isso garante a proteção receituária do que o médico está prescrevendo, do que o médico confia, e apresenta um rápido início de ação, que é conhecido de início de ação em 15 minutos. Então, principalmente usado em patologias que assim, cursam com dor e que a dor tem que ser diminuída e já início de ação rápido, né? Acho que é importante frisar que o nimesulide dispersível, a posologia é de 12 em 12 horas, então isso corrobora com todos os estudos clínicos que foi feito com a nimesulida, principalmente a nimesulida original, então isso também é um dado extremamente importante. E foi realizado também no consenso alguns key points que poderiam considerar importante a respeito desse consenso, né? Então, depois que foi feito o consenso e esses 11 consensus points foram divulgados, no final eles fazem uma reflexão do que deveria realmente ser levado como recomendação. Então é importante, né, demonstrar que foi o único consenso que utilizou a nimesulida original, né, e que mostrou um consenso de recomendações de como usar a nimesulida.
evidencia o rápido início de ação da molécula e principalmente em patologias que cursam com dor e inflamação. Estudos na dose de 100 miligramas de 12 em 12 foram os mais robustos e os únicos que mostram que a dose é segura e eficaz, isso demonstrando uma grande quantidade de estudos utilizando essa dose. Existe um menor risco de complicações gastrointestinais e principalmente que o risco de dano hepático é equivalente entre todos os anti-inflamatórios e mesmo assim é considerado um risco pequeno de injúria hepática e o medicamento é considerado seguro na utilização como anti-inflamatório da maneira que utilizamos hoje em dia. Muito obrigada.